Olá, seja muito bem-vindo aos comentários do round número 5 do torneio de candidatos que aconteceu hoje, dia 15 de março de 2018. O round não foi o melhor até agora, mas teve alguma coisa interessante, então separei pra gente a partida entre Levon Aronian contra Alexander Grischuk. Vamos seguir agora. Teve umas coisas muito interessantes nessa partida que eu acredito que vale demais a pena a gente comentar. Então vamos lá. Olha só, o Levon Aronian e o Alexander Grischuk, ambos jogadores fortíssimos, mas que não tiveram o melhor início de torneio. Tudo bem, alguns ali venceram uma, né? Ambos com metade até então dos pontos disputados, né? Eles conseguiram metade dos pontos disputados. E aí vem para uma partida no mínimo promissora. A Aronian começou com D4, temos cavalo F6, C4, G6, F3. Ponto desse lancezinho aqui F3, que geralmente quando os jogadores o fazem para evitar que depois, por exemplo, de cavalo C3, as negras respondam com a defesa Grunfeld, que levam as linhas bem violentas. Então F3 inicia-se um sistema anti-Grunfeld. C5, e aí as brancas avançam e a partida fica parecida com a Benoni, mas a questão é que não é a Benoni pura, porque depois de E6, cavalo C3, peão toma em D5, C toma em D5, bispo G7, esse cavalo aqui, né, em E2 não está muito bem colocado na partida. De fato é um pouco complicado conseguir um lugar proveitoso para esse cavalo, né? Mesmo ele estando aqui em G3, não é necessariamente o melhor lugar para o cavalo. Então esse é um único contraponto, mas as brancas têm uma estrutura de peões bastante sólida, muito boa por sinal, e que dependendo de se esse cavalo aqui geralmente ele sai dessa posição, ele não fica aqui, e as negras contra-atacam com F5 de repente, no tempo certo, para começar a tentar quebrar essa estrutura de peões, porque se as brancas ficarem com ela, as brancas vão ter uma boa vantagem. Se o cavalo de BD7, cavalo G3, claro, você não pode deixar o cavalo na frente do bispo. H5, o problema justamente desse cavalo em G3 é porque ele permite que as negras, ou provoca, né, que as negras avancem esse peão justamente para tentar desalojar esse cavalo daí. Temos bispo E2, cavalo H7, justamente como eu disse, aquela ideia, né, de você tirar o cavalo daqui para lançar um F5 no tempo certo. Então temos um bispo F4. Até então, se eu não me engano, esse lance é uma novidade. Não lembro de nenhum jogo na base de dados com esse lance. E é um pouco lógico, né? Um pouco provocativo também. Provoca as negras a responderem depois, claro, de dama E7, dama E2, H4, desalojando o cavalo para F1. E aí, como eu disse, provocativo porque vem um G5 aí, já atacando o bispo, que retorna para a casa E3. E aquela coisa, você tem dois peões aqui avançados, certo? Não necessariamente perigosos agora, mas que podem vir a se tornar. Temos cavalo E5, ok, coloca um cavalo no centro. G3, me parece justo, para tentar trocar. E aí o Grischuk jogou nessa posição o lance bispo D7. Interessante seria talvez o lance bispo H3, tá? Nessa posição, onde depois de, vamos supor, peão toma em H4, as negras teriam o interessante recurso, né? Depois de peão toma em H4, as negras teriam interessante recurso G4. E aí, depois do lance F4, por exemplo, cavalo F3 com cheque é um lance interessante. Tem que
entregar o bispo, e depois de peão toma F3. Esse bispo é um pouco chato, né? Ele inclusive pode até vir para aqui para casa G2 para bloquear um pouco a coluna G. E é um pouco chato nessa configuração de peão e bispo, quem sabe aqui nessas duas casas. É uma combinação interessante, porém o único ponto ruim é que depois de bispo H3, as brancas não precisam necessariamente jogar o lance peão tomar o peão, né? Elas podem seguir com roque grande, que é aí que está o barato da posição, e de repente o bispo não faz muito sentido de estar ali e as brancas continuam beleza. Ok, o Grischuk provavelmente viu tudo isso e jogou bispo D7, seguiu troca de peões, torre G1, justo, atacando o bispo em G7, e aí depois de F5, de fato, agora você defende o bispo aqui e ataca justamente a estrutura de peões das brancas. Temos F4. Interessante o Aronha contra-atacar fogo com fogo, né? O cavalo sai para G4. E aí, aqui nessa posição, claro, você não vai inventar de tomar, né? Porque depois de peão toma em G4. Esses dois peões são muito fortes e parecem bastante perigosos. De repente, a posição das negras é muito boa. Então, depois de cavalo G4, o Aronha viu uma combinação interessante. E5 foi o lance que ele escolheu jogar. Bastante interessante. Depois de peão toma em E5, um sacrifício de peão. E jogando D6, atacando a dama e instalando um peão muito chato, né, para as negras, aí numa casa bastante avançada. Tem uma variante interessante, seguiu na verdade aqui dama E6, tá? Seguiu dama E6 nesse caso, mas tem uma variante muito interessante com dama F7 que eu queria que você desse uma olhada. As brancas, o ponto também de você ter avançado seu peão, né, para cá, é que você libera a casa em D5 e você de repente pode usar ela como um buraco justamente para suas peças, por exemplo, cavalo, uma dama de repente em um lance intermediário, até um bispo pode vir parar aqui, mas principalmente o cavalo. Então as brancas podem se aproveitar disso com o cavalo D5, ameaça direta C7, depois de roque, por exemplo, H3, você desaloja esse cavalo daí justamente para abrir a coluna G para sua torre. Depois de cavalo tomar, cavalo E7 é uma variante muito massa. Depois de rei H8, cavalo G6 cheque, o rei tem que voltar e só então capturar o cavalo em E3, ameaçando agora o fortíssimo bispo C4, né? E aí vamos supor que peão tome bispo C4, se as negras jogam bispo E6, cavalo toma F5, é fantástico. Por exemplo, se a dama tomar o cavalo agora, você tem que cavalo E7, por exemplo, ganha a dama inimiga, né? Então, são apenas algumas das variantes. Esse meio jogo dessa partida traz pra gente muitas possibilidades táticas, então é interessante a gente analisar isso. Seguiu dama E6, e aí depois disso cavalo B5, as brancas têm uma posição excelente agora, ameaçando ganhar qualidade, que é o que de fato acontece, né? Segue-se torre C8, se nessa posição bispo toma o cavalo em B5, bispo toma bispo, é bastante forte também. Depois de rei F7, torre C1, por incrível que pareça é um lance excelente, porque a ameaça agora é bispo aqui, justamente para ganhar a dama. Então as negras têm que ter muito, muito cuidado. Seguiu torre C8, preferindo entregar a qualidade, cavalo toma em C7, torre toma, peão toma em C7 e peão toma em F4. Ok. O que é que nós temos aqui? A gente chega numa posição onde o Grischuk tem 2 peões e um cavalo pela torre do Aronha. Ok. Em material é quase uma compensação, mas você tem também que as peças negras de certa forma estão bastante ativas. Então não é de todo ruim a posição das negras, tá? Outra coisa, tudo aqui se baseia nas táticas, certo? Então é preciso ter um olho muito atento, é preciso estar muito atento com relação às táticas. É lance das brancas e o Aronha jogou o lance torre D1. Existe um lance, né, que o Aronha deixou passar e que é natural,
porque é um lance muito complicado. Não o lance em si, mas a combinação, que é o lance roque grande. A gente tem várias coisas para analisar. Vamos supor que, por exemplo, o peão tome o bispo F3, que provavelmente deve ser o lance mais chato, né, capturando uma peça. O Aronha disse na entrevista que analisou bastante dama toma o bispo em D7, por exemplo. Depois que a dama retomasse, torre toma, não necessariamente, com a ideia de jogar bispo B5, ganhando a dama de volta e ficando com posição excelente. E, claro, promovendo o peão depois. O problema é que ele leva agora um intermediário bispo toma em B2. Se o rei tomar, segue-se dama toma em B5 com cheque. E é isso que mata, né? O rei vem para 1. E aí o rei sai da última fileira onde a torre poderia dar o cheque e avançar o peão, né? Rei E7 e as negras estão vencendo nesse caso. Se nessa posição o rei não capturar e jogar rei C2, dama toma o bispo em B5 de qualquer forma, mesmo que as brancas promovam para a dama depois, né? Rei F7, e aí mesmo que a dama captura o peão, cavalo F6, e as negras têm uma excelente compensação, né? Muito mais material do que as brancas, né? As negras têm uma posição vencedora também. Mas é que depois de roque grande F toma em E3, você não precisa necessariamente tomar o bispo. Na verdade tem um lance muito mais calmo que é a chave dessa variante, que é cavalo toma o peão em E3. Um pouco complicado, eu sei, de ver isso, né? Você temporariamente perdendo uma peça, mas a ideia é que, vamos supor que as negras joguem bispo H6, que parece um lance bastante chato, né? Ah, tô perdendo meu cavalo aqui, como é que eu vou defender esse cara? As brancas têm um lance fantástico, que é bispo B5. Um lance muito, muito complicado de ver, principalmente que você está calculando. Agora, se as negras, por exemplo, tomarem, se as negras fizerem roque, a dama pode tomar o bispo em D7, depois das trocas, bispo toma o cavalo em E3 com cheque, captura a torre, mas não tem problema, torre D8 e uma nova dama vai ser formada logo em breve. Voltando aqui, se depois de bispo B5, que foi o lance que a gente jogou, né, colocando o bispo aqui, existe também a opção de você tomar o bispo, né? Então dama D8 é interessante, depois de rei F7 a dama pode tomar a torre lá em H8, depois de bispo toma o cavalo em E3, de novo capturando outra torre, dama toma o cavalo em H7, rei F6, dama H8 e em breve mais uma nova dama também vai ser formada. Então, enfim, tem muitas outras variantes, tá? Se você for analisar, se você for pegar o computador e ver todas elas, existem inúmeras, tá? Só para deixar claro que esse lance roque grande aqui, ele é vencedor. O Aronha jogou torre D1, que também não é um lance necessariamente ruim, tá? Ele só não é tão bom quanto o roque grande. Seguiu o cavalo G5 depois disso, e o ponto é que esse cavalo fica um pouco mais ativo, né, em G5. Por exemplo, você não pode agora tomar o peão em F4 por causa de cavalo F3, um checkmate louco, né, que não se vê todos os dias. Então, depois de cavalo G5, o Aronha foi lá e entregou um peãozinho de volta, né, promovendo. Porque depois de bispo toma tem dama D8 com cheque, o rei vem para F7, dama C7, cheque. E aqui que tá. O Grischuk poderia agora empatar de vez a partida com o lance dama E7, porque depois de bispo C4, cheque, rei F6, por incrível que pareça, as negras conseguem segurar de forma brilhante a partida. Claro, se o Grischuk também visse todos os lances de defesa, mas se o computador diz que as negras estão segurando, né, as negras estão empatando, mesmo que a posição seja difícil, a gente tem que acreditar, a gente tem que se basear nisso, no que é correto, de forma absoluta, né? Então, a posição está segura, ok? Não é porque a posição é difícil que eu vou jogar um lance que seja ruim, não. A gente vai tentar sempre fazer o melhor lance possível. Depois de uma C7, o Grischuk seguiu com rei G8, e esse é um lance perdedor, porque agora as brancas continuam com torre D6, atacando a dama, que vem para F7. Preste muita atenção que a dama poderia se manter depois da dama F7. Agora, esse é um momento crítico, porque
tá deixando cair o bispo aqui, não é isso? E aí o Aronia disse que é um lance que ele não esperava, esse lance dama F7. E justamente por ser um lance que você não espera, ele meio que disse que não se sentiu muito bem em capturar o bispo, que de fato deveria ter sido feito, né? Quando você toma o bispo em C8, rei H7, saindo, vamos supor que a dama toma o peão em C5, tá? E aí elas tinham vencendo. Você tem aqui a opção de tomar o bispo, não sei se é necessariamente o melhor, porque as brancas têm esse golpe tático, né? E aí, se o peão tomar, a dama toma o cavalo aqui, ok? Me parece justo. E depois de dama toma em C5, vamos supor que o cavalo é 4, com um ataque duplo nas peças, você pode continuar, nada disso, você pode continuar com torre toma em G4 e depois de cavalo toma dama em C5, por exemplo, é uma composição muito massa, torre toma em H4, rei G8, torre D8 cheque antes, depois de bispo F8, claro, toma-se aqui, depois de rei H8, bispo toma o cavalo em C5, esse rapaz está cravado, vai cair também, e bem, esse monte de peças aqui, né, contra a dama, é óbvio que vai vencer, ok? Então as brancas continuariam com muito material, mas o Aronia, não sei por qual motivo, jogou dama D8, e depois de dama F8 as negras conseguem segurar a partida. Depois de bispo toma em F4, cavalo E6, bispo C4, crava o cavalo, troca de damas, rei vem para H7, e aí várias trocas, e o Grischuk se apoia justamente na coordenação das peças. Um cavalo e 2 peões geralmente compensam a torre quando eles conseguem justamente se coordenar e trabalhar em equipe, certo? Tanto os cavalos quanto os bispos. E depois de 2G2, cavalo E4, as peças ficam bastante ativas, né? Aqui no centro e, claro, defendidas pelos peões. Então, aí as negras conseguem segurar. E aí, depois de um tempo, o Aronia decidiu que não tinha mais como, e depois de bispo F3 propôs um empate e o Grischuk aceitou. O jogo, de longe, o jogo mais interessante do round, apesar de ter sido um empate. Deixa eu mostrar para você os resultados que a gente teve hoje. Os 4 jogos foram empate, tá? Alguns sem graça, outros mais interessantes, mas nenhum se comparou ao jogo do Levon Aronia contra o Grischuk. Amanhã, dia 16, mais uma rodada. Mamediarov joga contra o Kramnik, promessa de jogão novamente. Caruana contra o Grischuk, de novo. Já que Levon Aronia e Grischuk foi um jogão, a gente também pode esperar um jogão desses dois, Wesley So e Aronia. Me parece também que é sempre uma partida interessantíssima, né? Wesley So é muito forte, apesar de não estar pontuando tão bem até agora no torneio, do mesmo jeito que o Kayakin também é muito forte. Então, Ding Liren e Kayakin completando os jogos também, claro, sempre com jogadores de alto nível desse jeito, a promessa de boas partidas. Que a gente de fato espera que seja, né, pra gente estar comentando aqui depois pra você. A classificação não muda muita coisa, apenas meio ponto a mais para todo mundo, né? A mesma coisa que a gente teve ontem em Caruana, continuando na liderança. Bem, eu espero você amanhã para a nossa próxima análise dos jogos do torneio de candidatos. Forte abraço e eu te espero lá. Valeu!